Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. No programa de hoje, a gente fala sobre a robótica, que está cada vez mais presente no universo escolar. Os nossos entrevistados que têm se destacado nessa área nos falam sobre o contato com esse tipo de atividade que exige bastante dedicação, né, Vanessa? É verdade, Rodrigo, exige mesmo, tanto é que essa equipe aqui esteve trabalhando no mês de janeiro, enquanto eles poderiam estar de férias, viajando, aproveitando os dias de descanso, indo para a praia, mas na verdade os meninos ficaram envolvidos também com a construção desse robô. É isso, Bruno, conta pra gente como é que foi, então, abrir mão aí desse lazer para ficar com esse compromisso. Então, eu já participo do time há 4 anos, então todo ano a competição maior, essa First Robotics Competition que a gente participa, a montagem do robô e dos equipamentos que a gente vai levar para os Estados Unidos ocorre durante as férias. Porque para os americanos, que são os que geram a competição, os anfitriões, os anfitriões, eles não estão em férias nesse ponto, eles estão tendo aula, porque para eles o ano é invertido, né? Então, a gente acaba tendo todo o nosso trabalho às férias. Então, tipo, pra mim, eu participei durante esses 4 anos, todos esses anos eu passei as minhas férias inteiras, praticamente. Então tu não teve férias, não tem férias há 4 anos, imagina só. Tu trabalha mais que muita gente mais velha, viu? Então, todo esse tempo a gente ficava lá no laboratório. E nenhum desses anos eu me arrependi, nenhum desses anos eu sentia necessidade de ir para a praia ou de fazer qualquer outra coisa. Todos os anos eu considero as minhas férias participar da robótica, porque para mim é melhor do que fazer qualquer outra coisa. Olha só, o Bruno sabe bem o que ele quer, né? Tá bem focado mesmo. E professora, a gente quer saber então como é que é esse robô então de vocês aí que participou dessa importante competição. Então, a gente recebeu um desafio no dia 4 de janeiro desse ano, no evento que a gente que é chamado de Kickoff, né, que é o chute inicial. Eles revelam para o mundo inteiro qual é o desafio. Então, a partir desse dia, a gente e todas as outras equipes do mundo tiveram 6 semanas para construir um robô. Então, são 6 semanas muito intensas de discussões, brainstorming, prototipagem, desenvolvimento, até tu chegar no robô final, né, na construção pronta. Então a gente conseguiu, no dia 18 de fevereiro, foi o último dia, a gente conseguiu encerrar o robô, treinar um pouco e aí enviar ele para os Estados Unidos. O desafio desse ano consiste num jogo onde 3 robôs jogam contra 3 outros robôs. O objetivo é que eles passem a bola entre eles e arremessem num gol de 2,10 metros de altura. Um gol tipo do futebol americano, no caso. Ele é um gol vazado, assim, grande, né? Então, a quadra é do tamanho de uma quadra de vôlei. E justamente essa questão de passar a bola entre os robôs é justamente para incentivar essa questão da cooperação entre os 3 robôs, né? Porque não basta tu ter o melhor robô, pegar a bola e ir lá e fazer o gol. Tu só vai ganhar os pontos extras se tu interagir com os outros robôs da quadra, né? Bom, vocês embarcaram então, no dia 24 de março, né, para participar de 2 etapas regionais da First Robotics Competitions. Conta pra gente, Bruno, como é que foi essa experiência, então, dessas 2 competições. Então, essas 2 competições, a primeira que a gente participou foi a de Long Island, e no primeiro momento a gente chega lá, são 3 dias de competições. O primeiro é um dia focado em arrumar o robô, arrumar o pitch, então tu chega lá, tu organiza as tuas coisas e nesse dia ocorrem partidas de treino para os times se prepararem para a competição que vai acontecer nos próximos 2 dias. Então, e daí no segundo dia acontecem todas as partidas qualificatórias, que daí os robôs fica cada time em um ranking de até 60 robôs, porque são a quantidade de participantes por regional, né? E no terceiro dia ocorrem as finais, as quartas de finais, semifinais e finais, decidindo quem são os campeões do campeonato. E para mim foi uma experiência incrível, porque como eu já tinha participado várias outras vezes dessa competição, foi a primeira vez que a gente teve um resultado tão bom e tão que deu tanto retorno para nós, porque a gente ganhou, na primeira competição a gente já ganhou um prêmio de empreendedorismo e já foi o primeiro colocado na quadra, assim. Então a gente foi para as semifinais, foi para as finais, competiu, ganhou. Para mim foi uma realização enorme, para o grupo foi uma coisa incrível. E eu quero saber do Gabriel então, também um pouco sobre isso, né, sobre essa história. O que tu acha que vocês fizeram que garantiu o prêmio para vocês lá em Long Island? A gente, nos 2 primeiros dias, a gente não conseguiu jogar muito, a gente trabalhou no robô, então a gente teve um trabalho muito forte para arrumar o robô, conseguir consertar todos os problemas que a gente teve. E mais para o final do segundo dia, a gente conseguiu jogar bastante. Teve um time
que estava meio de olho na gente, assim, ajudava a gente no que a gente precisava. E aí no terceiro dia, que é o dia que tem as fases, os jogos que eles são ranqueados, e daí os 8 melhores times, eles escolhem mais 2 times, os 2 robôs, para fazer parte da aliança deles. Então esse time que estava nos ajudando bastante, ele nos escolheu e continuou nos ajudando sempre. E aí a gente teve a oportunidade de jogar as quartas, as semis e as finais com a mesma aliança sempre, que é o que acontece. E esse foi uma grande ajuda que esse time deu pra gente, e a gente conseguiu trabalhar bem forte, e foi de repente, o que nos levou para levantar a taça, então, né? É. De alguma forma. Bacana. E já na etapa de Nova York, vocês conquistaram o 2º lugar na competição e o prêmio de inovação em controle, né, professor? Como é que foi essa parte, então? Então, a gente já chegou na Regional de Nova York com o título de campeão e a vaga garantida para o Mundial. Então, todas as outras equipes já sabiam dessa nossa conquista. Eles vinham dar os parabéns e tudo mais, conversavam bastante com a gente. E a gente conseguiu executar um bom trabalho também na Regional de Nova York. Desempenhamos funções mais principais na nossa aliança, né? Então a gente conseguiu novamente ir para as eliminatórias, quarta de final, semifinais, e chegamos na final. A final foi muito concorrida, a gente jogou contra um time da Inglaterra, um time do Canadá e o outro time, se eu não me engano, americano. Então foi bem difícil as partidas finais, por pouco a gente não conseguiu reverter o resultado, mas a gente acredita que foi um ótimo resultado, porque a Regional de Nova York ela é uma das mais disputadas, né, com equipes muito qualificadas. Então, a gente acredita ter sido um ótimo resultado, combinado então com o nosso título na primeira etapa, foi muito bom, né? Então, além disso, ganhamos o prêmio de controle, graças ao sistema de controle e automação que tem no nosso robô, que permitiu que a gente executasse de maneira bem boa todas as funções que o jogo exigia, né? Bom, pena que a gente não tem o robô aqui para mostrar, né, Rodrigo? Ia ser bem legal mostrar ele trabalhando mesmo, mas é porque o robô ficou lá, então, nos Estados Unidos, porque vocês voltam agora no fim do mês, né? Isso, Bruno, conta pra gente como é que vai ser, então, agora para vocês participarem, então, dessa final mundial, né? Vai ser agora entre os dias 23 a 26 de abril, né? Conta pra gente como é que vocês estão se preparando para isso. Então, logo depois que acabou a Regional de Nova York, a gente já teve que lá nos Estados Unidos, a gente teve que construir uma caixa, empacotar o robô, empacotar nossos materiais e já enviar. Acabou a Regional, a gente já teve que enviar ele para St. Louis, que é onde vai ocorrer o Mundial. E daí o robô, então, não voltou para o Brasil, e a gente, nessas 2 semanas agora, que a gente tem entre o final da Regional e o início do Mundial, a gente vai passar buscando métodos de como a gente pode melhorar o que está aqui, né, em questão da programação do robô e as táticas e estratégias que a gente está executando lá. E a gente vai estudando os outros times que vão participar com a gente. O que é então, mas vocês estão num trabalho bem ativo mesmo, vocês estão envolvidos bem diretamente, porque está bem próximo, né? E até é um pouco complicado para estudar os times, porque são 400 times que vão participar do Mundial. É muita gente. Fica bem mais difícil. Gabriel, tu tá pensando em seguir uma profissão assim, ligada à robótica, depois que acabar o colégio? Como é que tá isso na tua cabeça agora, depois dessas viagens que você tem feito? Depois das viagens, isso ficou muito mais entrando na minha cabeça, porque era uma coisa que eu já gostava, eu acho legal, mas depois dessa viagem, foi dessa temporada de construção do robô, é uma coisa que muito mais... Ficou muito mais claro para ti agora essa decisão, de repente. É apaixonante isso, na verdade. É uma coisa muito apaixonante. Tu chega lá e daí tu vê o robô funcionando, tu vê outros robôs funcionando. É uma ligação muito forte que todos os times têm lá, que se tu precisar de um parafuso, tu vai lá e eles... Não, eu tenho parafuso, vou te dar. Se eles não tiver, quem sabe eles vão te levar em todos os outros times para conseguir... Toda essa questão de cooperação. Exato, também, como é importante também. E além de estimular, claro, o jovem a ligação com a tecnologia, que a gente precisa cada vez mais aqui também no nosso país, principalmente, né, Rodrigo? Eu sei que o Bruno já vai seguir na área, com certeza, não preciso nem perguntar, porque ele já falou antes. Né, Bruno? E quem quiser saber mais também sobre, né, o grupo, né, tem o facebook.com/teamundercontrol1156. Então o pessoal pode conferir ali, procurar no Facebook, saber mais sobre o robô Goliath, né, que esse é o nome do robô.
E tem imagens lá, tem vídeos, é isso. E o pessoal pode conferir um pouquinho mais do trabalho de vocês. Bom, muito obrigada pela presença, pelas informações e boa sorte aí na próxima etapa. E nos informem, então, do resultado, por favor. Muito obrigado, a gente agradece poder participar aqui. E a gente também, nesse contato do Facebook lá, se alguém tiver interesse de nos ajudar com patrocínio, porque a gente está precisando agora para ir para essa próxima etapa, a gente agradece. Tá certo, então. Bom, muito obrigada, até a próxima. No próximo bloco você confere as dicas da agenda cultural. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo para todo o estado, nós já voltamos.